Olá, mentes curiosas. Bem-vindos ao nosso Canto do Saber. Hoje vamos viajar no tempo para uma era de castelos e samurais, de desertos e catedrais. Mas não procuramos reis nem batalhas, e sim algo muito mais íntimo, algo que conectava todas as pessoas, não importa onde viviam. Você já se perguntou como declaravam seu amor, sua raiva ou sua melancolia antes de existirem as músicas no rádio ou as playlists na internet? A resposta é mais profunda e universal do que você imagina. Eles usavam um código secreto, uma linguagem que todos compartilhavam. A poesia. Hoje vamos decifrar juntos o código secreto do coração medieval. Veremos como um cavaleiro na França, um místico na Pérsia, uma dama no Japão e um estudante em Al-Andalus sentiam e expressavam emoções de formas surpreendentemente paralelas. Prepare-se porque a história está cheia de sussurros. Antes de começar, queria contar a vocês algo sobre as imagens que veem. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerá-las. Então pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que estou contando a vocês. Espero que gostem. Primeiro pensemos na corte. O poder, o luxo, as regras estritas. Na Europa medieval, os trovadores eram as estrelas do rock de sua época. Cantavam sobre o amor cortês, é um conceito fascinante. Era um amor idealizado, quase inatingível, dirigido a uma dama nobre, muitas vezes casada. O poeta apresentava-se como seu vassalo, seu servo leal. O trovador sofria, ansiava e se regozijava em sua devoção secreta. Sua poesia era um jogo de olhares, de mensagens ocultas em metáforas, de um amor que encontrava sua máxima expressão na distância e no sacrifício. Era uma forma de canalizar as paixões em um ambiente social rígido e cheio de proibições. Agora viajemos milhares de quilômetros a leste ao coração do Império Persa. Aqui nos jardins de Shiraz ou Isfahan, encontramos poetas como Hafez ou Rumi. Sua linguagem também era de anseio e devoção, mas com uma dimensão completamente nova, uma que fundia o terreno com o divino de uma maneira única. A poesia persa, especialmente em sua forma chamada ghazal, fala do amado, mas este amado é ambíguo. É uma pessoa de carne e osso ou é o próprio Deus? O vinho que mencionam é a bebida que embriaga ou é o êxtase espiritual? Essa dualidade é a chave. O amor humano era um reflexo, um caminho para o amor divino. Na Europa, o amor era uma vassalagem. Na Pérsia, era um espelho do universo. Duas formas de corte, duas formas de anseio. Um dirigido a uma dama terrena, o outro a uma beleza que transcendia o mundo físico. Mas em ambos, o poeta é um buscador, uma alma que sofre e se eleva através de seus versos. Crucemos agora para outro mundo, para o Japão do período Heian, entre os séculos VIII e do X. Na corte imperial de Kyoto, a poesia não era um passatempo. Era uma ferramenta essencial de comunicação, um pilar da vida social. Um nobre sem habilidade para a poesia era considerado um homem incompleto, quase um bárbaro. Aqui, a forma predileta era o waka ou tanka, um poema curto de 31 sílabas. Diferente do lamento apaixonado do trovador ou da busca mística do persa, a poesia japonesa da corte centrava-se na sutileza, na beleza efêmera da natureza e nas emoções contidas. Um poema podia ser uma mensagem de amor, um bilhete de agradecimento ou uma faca política. Valorizava-se a alusão, a sugestão. Usava-se a imagem de um servo solitário para falar da melancolia, ou o orvalho em uma folha para descrever o quão passageira é a vida. Era um código de máxima elegância e profundidade emocional. Então temos três mundos da corte, ao serviço feudal do amor na Europa, a fusão mística do amor na Pérsia e a comunicação sutil através da natureza no Japão. Três elites, três formas de refinar as emoções, mas o que acontecia fora dos muros dos palácios? O que acontecia na rua? Agora vamos às tavernas, às praças, aos caminhos empoeirados. Aqui a poesia tira a máscara da corte e fala com uma voz mais direta, mais carnal e frequentemente muito mais rebelde. Na Europa medieval, os goliardos eram clérigos e estudantes errantes que haviam abandonado a vida acadêmica. Sua poesia escrita em latim não cantava a damas inatingíveis, cantava aos prazeres da vida. Ao vinho, ao jogo, ao amor físico e, sobretudo, à crítica feroz contra a hipocrisia da igreja e do poder. A famosa coleção Carmina Burana é o melhor exemplo desta corrente vibrante e satírica. Enquanto isso, na Península Ibérica, no território conhecido como Al-Andalus, a poesia de rua florescia de uma maneira única e mestiça. Aqui na cultura árabe, judaica e cristã conviviam. Dessa mistura nasceu uma forma poética chamada Zejel, que se diferencia da poesia árabe clássica.
O zegel era escrito no dialeto local, não em árabe clássico, e frequentemente incorporava palavras da língua românica que os cristãos falavam. Era a voz do povo. Seus temas eram o amor, o vinho, a vida cotidiana. Era uma poesia feita para ser cantada e dançada nas praças, muito mais livre e direta. Observe o paralelo. Tanto os goliardos europeus quanto os poetas do zegel andaluz usavam a poesia como uma ferramenta de expressão popular. Rompiam com a linguagem formal da elite e falavam na língua da rua. Celebravam os prazeres mundanos e não temiam criticar os poderosos. E quanto ao Japão? Existia uma voz popular? Claro. Enquanto a corte se obcecava com a sutileza, surgiam formas poéticas mais populares, frequentemente ligadas a festivais e à vida dos monges errantes. Eram poemas que falavam das dificuldades do trabalho, da beleza simples do campo. Não tinham a elegância de um waka da corte, mas possuíam uma honestidade e uma força avassaladoras. Eram o contraponto necessário, a prova de que a necessidade de se expressar através do ritmo e da palavra não pertencia a uma única classe social. Estava em toda parte como uma corrente subterrânea. Então temos um mapa. No topo, a poesia da corte. Sofisticada, codificada, frequentemente um instrumento de poder e status social. Abaixo na base, a poesia da rua. Direta, vital, às vezes subversiva, conectada com a vida real e os prazeres e dores do dia a dia. Mas é aqui que chega a virada, o verdadeiro segredo. Apesar de suas diferenças de forma, de idioma e de status, toda esta poesia falava da mesma coisa. O coração humano não distinguia entre um palácio e uma taverna. O anseio era sentido da mesma forma na França que na Pérsia. O lamento de um trovador por sua dama distante não é tão diferente do anseio do místico persa por seu amado divino. Ambos falam de uma ausência, de um desejo que consome e define o poeta. É a mesma emoção, vestida com trajes culturais distintos, mas com o mesmo núcleo ardente. A descrição sutil da tristeza de uma dama japonesa ao ver uma flor cair não é uma forma de melancolia que também sentiria um poeta andaluz ao recordar um amor perdido? A forma é diferente, uma é contida e a outra é expansiva, mas a emoção é um eco, uma ressonância através dos continentes. E a canção de um goliardo celebrando o vinho não se afasta tanto de um zegel que celebra a alegria de uma festa. Ambos são um brinde à vida, um lembrete de que, em meio às dificuldades e às hierarquias, a busca pela alegria é uma pulsão humana fundamental, um ato de pequena rebeldia. Este é o código secreto. Não estava nas palavras exatas nem nas regras da métrica. O código era a própria experiência humana. A poesia era simplesmente o veículo, a tecnologia que a Idade Média desenvolveu para encapsular, preservar e transmitir esses sentimentos universais. Era uma forma de dizer eu também me sinto assim. Era uma ponte entre uma alma e outra, fosse na mesma sala ou através dos séculos. Demonstra-nos que, apesar das barreiras da geografia e do tempo, a linguagem do coração tem sido surpreendentemente consistente. Da próxima vez que você ouvir uma canção de amor ou de protesto, lembre-se dos trovadores, dos místicos persas, das damas de Quioto e dos goliardos. Você é parte de uma tradição milenar a de usar a arte da palavra para navegar pelo complexo e maravilhoso labirinto de ser humano. A poesia, tanto a da corte quanto a da rua, nos ensina que as divisões sociais e culturais são, em muitos aspectos, superficiais. Abaixo de tudo, compartilhamos as mesmas perguntas, os mesmos anseios e as mesmas alegrias. O código secreto do coração medieval continua batendo hoje. Assim, vimos como o amor cortês europeu idealizava a dama, criando um jogo de serviço e devoção. Este modelo não só entretia, como também estabelecia uma ordem social e emocional na elite. A poesia era, neste caso, uma forma de engenharia social, uma maneira de gerir as paixões. Por outro lado, a poesia mística persa buscava a dissolução do eu. Enquanto o trovador queria servir a sua amada, o poeta sufi queria fundir-se com o amado divino. É uma direção completamente oposta. Um busca definir-se através do serviço, o outro busca apagar-se através da união. No Japão, a poesia da corte era um exercício de percepção. A chave não era expressar a emoção de forma direta, mas encontrar a imagem perfeita na natureza que a evocasse. Era um treinamento em sensibilidade, em ver a grandeza no pequeno, um conceito conhecido como mono no aware, a consciência do efêmero. Essas três visões da poesia de elite nos mostram três formas de entender o mundo. A europeia, centrada na estrutura social, a persa, centrada na transcendência espiritual, e a japonesa, centrada na percepção estética e na conexão com a natureza. São três universos em si mesmos. Agora voltemos à rua.
A poesia dos goliardos era uma explosão de individualismo em uma era muito corporativa. Ao criticar a igreja, não só buscavam rir, mas estavam afirmando seu próprio intelecto e seu direito de julgar as instituições. Era a voz do pensamento crítico nascendo nas tavernas. Em Al-Andalus, o Zégel era uma celebração da miscigenação. Misturar árabe e românico em um poema não era apenas uma escolha estilística, era um reflexo de sua realidade. Era uma declaração de que a identidade não era pura, mas sim uma bela mistura de influências. Era a poesia do mundo fronteiriço. Esta poesia popular, em todas as suas formas, funcionava como uma válvula de escape. Permitia às pessoas comuns processar suas frustrações, celebrar suas alegrias e, o mais importante, criar uma identidade coletiva à margem da cultura oficial imposta pelos reis, pelos nobres e pelo alto clero. O verdadeiro gênio do código poético é sua adaptabilidade. Uma mesma emoção, o amor não correspondido, por exemplo, podia ser um soneto sofredor na corte, um lamento sutil no Japão ou uma canção de bebedeira e desprezo em uma taverna goliardesca. A emoção é a mesma, o software cultural é o que muda. Pense nisso desta forma. A corte usava a poesia para construir e manter a ordem, a rua usava a poesia para desafiá-la ou para criar uma ordem alternativa, uma baseada na comunidade e na experiência compartilhada. Eram duas faces da mesma moeda, duas funções da mesma arte poderosa. Até mesmo a forma física da poesia era distinta. Na corte, frequentemente era um objeto de luxo, um manuscrito iluminado, um livro encadernado em couro. Na rua era efêmera. Vivia na memória, na canção, transmitida de boca em boca. Não precisava de um suporte físico para existir e ser poderosa. A poesia da corte aspirava à permanência, a ser lembrada como uma obra de arte. A poesia popular aspirava à imediatez, a conectar no momento, a fazer com que as pessoas cantassem e sentissem juntas. Uma buscava a imortalidade, a outra buscava a vitalidade do instante presente. Essa tensão entre o refinado e o popular, entre o permanente e o efêmero, é o que fez da Idade Média uma época poeticamente tão rica. Não era um mundo monolítico, mas um coro de milhares de vozes, cada uma cantando sua própria canção, mas frequentemente em uma harmonia inesperada e surpreendente. Por exemplo, um trovador podia cantar à sua dama "Morro de amor por vós", e isso era uma hipérbole, uma figura literária dentro do jogo cortês. Era uma morte simbólica. O poeta entregava-se poeticamente a um amor que o superava, demonstrando assim a fineza de seus sentimentos e sua lealdade inabalável. Um poeta da rua, em contrapartida, podia cantar sobre a morte de uma maneira muito mais crua e real. Um goliardo poderia escrever um poema sobre como a vida é curta e a morte, representada como um esqueleto, nos espreita a todos, então é melhor beber e aproveitar agora. A mesma palavra morte, mas com significados opostos. No Japão, a morte era abordada através da natureza. A queda das cerejeiras em flor era o símbolo por excelência da beleza e da fugacidade da vida. Não era uma morte trágica ou uma morte zombeteira, mas uma morte melancólica, uma parte natural e bela do ciclo da existência. E na Pérsia Sufi, a morte era o objetivo final do místico. Morrer antes de morrer significava aniquilar o ego, o eu separado, para se unir à totalidade da existência, a Deus. Era uma morte voluntária e gozosa, a máxima aspiração espiritual. Um conceito muito profundo e desafiador. 4 culturas, 4 formas de poetizar um conceito tão universal como a morte, o serviço, a zombaria, a melancolia e a transcendência. Isso nos revela que a poesia não só expressa emoções, mas também as molda. Nos ensina como sentir de acordo com os valores de nossa cultura. Isso é crucial. A poesia medieval não era apenas um espelho da sociedade, era também um martelo que a forjava. Ao repetir e refinar certos temas e formas, a poesia estabelecia o que era desejável, o que era honroso e o que era tabu. Tinha um poder normativo imenso. O amor cortês ensinava aos nobres a controlar seus impulsos. A poesia japonesa ensinava a corte a valorizar a sutileza. A poesia sufi guiava os buscadores espirituais. E a poesia dos goliardos criava um espaço para a dissidência intelectual e a camaradagem. Por isso, estudar essas formas poéticas não é apenas um exercício literário, é uma janela direta para o sistema operacional dessas culturas, nos permite entender como pensavam, o que valorizavam e como construíam sua realidade através da linguagem, de uma maneira íntima e profunda. O código secreto então tem 2 níveis. O primeiro é o universal, o das emoções humanas que todos compartilhamos. O segundo é o cultural, o que nos mostra as infinitas e fascinantes maneiras pelas quais essas emoções podem ser interpretadas, canalizadas e expressas. Da próxima vez que você ler um poema medieval, não o veja apenas como um texto antigo.
Olhe para ele como um fóssil de um sentimento, né? Uma peça de tecnologia emocional que nos chega do passado. Um dispositivo projetado para provocar uma resposta específica no coração de quem o escutava. A musicalidade era a chave. Não devemos esquecer que a maioria desta poesia lírica não era feita para ser lida em silêncio, mas para ser cantada ou recitada em voz alta. O ritmo e a melodia eram parte integrante da mensagem, reforçando a emoção que o poeta queria transmitir. Imaginem um trovador em uma corte, sua voz ressoando no salão de pedra. Ou um grupo de estudantes cantando em coro em uma taverna barulhenta. Ou um recitador persa cativando sua audiência em um jardim. A poesia era um evento social, uma experiência compartilhada que unia a comunidade. Mesmo no Japão, onde a escrita era tão central, o intercâmbio de poemas era um ato performático. A escolha do papel, a cor da tinta, a caligrafia e até mesmo o galho de árvore ao qual o poema era amarrado, tudo fazia parte de uma comunicação não verbal que enriquecia o significado. Essa dimensão oral e performática é o que frequentemente perdemos na leitura moderna. Mas é essencial para entender o impacto que esses versos tinham. Não eram apenas palavras em uma página, eram vibrações no ar, projetadas para entrar pelo ouvido e ressoar diretamente na alma. A poesia da corte, com suas regras complexas e sua linguagem refinada, era também uma forma de distinção. Saber compor e apreciar este tipo de poesia era uma marca de pertencimento à elite. Era um capital cultural que separava os nobres dos plebeus. Um muro invisível, mas muito real. Em contraste, a poesia popular era inclusiva por natureza. Suas formas eram mais simples, seus temas mais reconhecíveis e sua linguagem era a de todos. Seu objetivo não era excluir, mas sim unir. Criar um sentimento de nós frente a eles, os poderosos que viviam em seus castelos e palácios. Assim a poesia se torna um campo de batalha simbólico, um lugar onde se negociam as identidades, se afirmam os valores e se desafiam as estruturas de poder. Não é um mero adorno da história, mas um de seus motores, uma força ativa que ajuda a dar forma ao mundo social. Da próxima vez que você pensar na Idade Média, não imagine apenas um mundo de violência e escuridão. Imagine também um mundo cheio de nuances, de profundas reflexões sobre o amor, a vida e a divindade. Um mundo onde a palavra bem escolhida tinha o poder de mudar a percepção da realidade. O trovador Bernard de Ventadorn cantava sobre como a cotovia se eleva em direção ao sol pela alegria de amar. É uma imagem de pura euforia, uma celebração de como o amor pode nos fazer sentir que voamos. Uma emoção que certamente todos já sentimos alguma vez, sem importar a época. Rumi, o místico persa, lhe escreveu: "O amante não existe, só existe o amado." É uma frase que te obriga a parar. Um convite a dissolver o ego e a entender o amor não como uma posse, mas como uma força universal da qual somos parte. Um pensamento radicalmente distinto. Ono no Komachi, uma das maiores poetisas da corte japonesa, escreveu sobre como a cor das flores se desvaneceu enquanto ela contemplava inutilmente sua vida passar. É uma imagem de uma beleza desoladora que une o envelhecimento pessoal com o ciclo da natureza. E o arquipoeta, um goliardo anônimo, escreveu: "Minha intenção é morrer na taverna, para que haja vinho perto da minha boca quando eu morrer." É uma declaração de princípios hedonista e desafiadora. Uma zombaria às solenes preparações para a morte que a igreja pregava. Essas quatro vozes, tão distintas, nos mostram a incrível amplitude do registro poético medieval. Da euforia à mística, da melancolia à rebelião, a poesia era o espaço onde todas essas atitudes diante da vida podiam ser exploradas, destiladas e compartilhadas com os demais. É fascinante pensar que na mesma época em que se construíam catedrais para durar 1000 anos, também se criavam poemas populares projetados para durar uma única noite de festa. Ambas são criações humanas, ambas são respostas à mesma necessidade de deixar uma marca, de dizer estivemos aqui. A poesia da corte era como a arquitetura dessas catedrais. Complexa, estruturada, projetada para inspirar assombro e reverência a uma ordem superior, fosse social ou divina. Cada palavra estava em seu lugar, como cada pedra do edifício, cumprindo uma função específica. A poesia da rua, em contrapartida, era como a música de uma flauta de madeira tocada à beira do fogo. Simples em sua forma, mas capaz de transmitir uma emoção direta e poderosa. Não precisava de grandes estruturas para comover, apenas de uma melodia sincera e um ritmo que convidasse a participar. O incrível é que hoje podemos acessar ambos os mundos. Podemos ler os versos refinados de um nobre japonês e, no momento seguinte, a canção descarada de um estudante bêbado na Alemanha. A literatura nos dá um acesso privilegiado à totalidade da experiência humana de uma época.
O clímax de tudo isso, a grande revelação, é que a divisão entre corte e rua é, em última instância, uma ilusão quando se trata do núcleo da emoção. Um rei sentia a dor da perda, assim como um camponês. A diferença não estava no sentir, mas nas ferramentas que cada um tinha para expressá-lo. A poesia era essa ferramenta. Para a corte, era uma ferramenta de precisão, um bisturi para dissecar e refinar o sentimento. Para a rua, era uma ferramenta de força, um martelo para golpear e fazer-se ouvir. Mas ambas buscavam dar forma a essa matéria-prima universal que é a emoção humana. Então, da próxima vez que você sentir uma emoção forte, pense no poeta medieval que você carrega dentro de si. Como a expressaria? Com a sutileza de um waka japonês, com o anseio de um trovador, com a paixão mística de um sufi, ou com a honestidade brutal de um goliardo? Porque no fim das contas é disso que se trata, de encontrar uma linguagem para o nosso mundo interior. E os poetas medievais de todas as culturas e classes sociais foram mestres nessa busca. Deixaram-nos um mapa, um catálogo de possibilidades para continuarmos explorando o que significa sentir. O código secreto do coração medieval não é uma fórmula matemática. É a constatação de que, sob a diversidade das formas culturais, bate um pulso comum. Um ritmo compartilhado que nos conecta a eles e, o que é mais importante, nos conecta a nós mesmos no presente. Entender isso é entender que a história da literatura não é uma simples sucessão de autores e obras. É a história da consciência humana, de seu esforço contínuo por compreender-se a si mesma e por encontrar a beleza mesmo nos tempos mais difíceis. Um legado de uma riqueza incalculável. A poesia era a sua internet, a sua rede social, a sua forma de fazer com que um sentimento se tornasse viral. Um bom poema podia cruzar fronteiras, ser traduzido, adaptado e cantado em lugares muito distantes de sua origem. Era a prova de que uma emoção bem expressa é a mensagem mais contagiante de todas. Desde o amor idealizado dos trovadores até a celebração da vida dos goliardos, desde a melancolia estética do Japão até a busca divina na Pérsia, a poesia medieval foi um espelho de todas as facetas da experiência humana. Um espelho que ainda hoje nos devolve um reflexo de nós mesmos. Viajamos por cortes e por ruas, cruzamos desertos e mares, ouvimos os sussurros de amantes místicos e rebeldes. E descobrimos que sua linguagem secreta não é tão secreta assim, afinal. É a linguagem que todos falamos quando sentimos de verdade. O código do coração medieval é simplesmente o código do coração humano, sem adjetivos. Nos lembra que, embora nossas tecnologias e sociedades mudem, as perguntas fundamentais sobre o amor, a vida, a morte e o anseio permanecem intactas, esperando ser vestidas com as palavras de cada nova geração. E essa é a beleza e a importância de continuarmos explorando esses textos antigos. Não para ficarmos no passado, mas para entendermos melhor nosso presente e para nos darmos conta de que fazemos parte de uma conversa longuíssima, uma que começou há milhares de anos e que ainda não terminou. Espero que esta viagem através da poesia medieval tenha sido tão fascinante para vocês quanto para mim. É um universo inesgotável que demonstra a incrível criatividade e a profunda sensibilidade de nossos antepassados. Obrigado de coração por me acompanharem neste desvendamento. Se você gostou deste vídeo, se ele te fez pensar ou sentir algo, a melhor forma de apoiar nosso trabalho é se inscrevendo no canal. Isso nos ajuda enormemente a continuar criando conteúdo como este, explorando os cantos mais apaixonantes da história e da cultura. E agora eu adoraria saber a sua opinião. Conte-me nos comentários que canção ou poema da nossa época você acha que continuará sendo estudado daqui a 500 anos como um reflexo do nosso tempo? Qual é o código do nosso próprio coração moderno? O debate está aberto.